Olá, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a pastora Carmen Soares e agradeço você por nos visitar. Quero compartilhar com você a palavra de Deus, porque não tem como nós caminharmos seguros em um mundo que jaz no maligno, se nós não estivermos amparados por Deus. E para estarmos amparados por Deus, é preciso que nós confiemos nele e na sua palavra. Ele não se contradiz. E o que ele tem nos prometido em sua santa palavra é tudo o que nós precisamos para viver uma vida bem-sucedida. Como ele falou para o Josué, que ele deveria meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Quando nós lemos o capítulo 1 de Josué, nós encontramos esta orientação de Deus para o Josué. Deus falando para ele: Josué, o meu servo Moisés é morto, e você vai levar este povo para tomar posse da terra que eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó. Deus conversa com ele e mostra para ele qual seria a preocupação que ele deveria ter para que o projeto de Deus nas mãos dele fosse bem sucedido, para que o propósito de Deus nas mãos de Josué desse certo. Ele precisava meditar na palavra de Deus, no livro da lei que Moisés havia dado a eles de dia e de noite. Porque se ele fizesse isto, ele seria bem-sucedido e ele prosperaria. E as pessoas que estavam com ele também, aquela multidão que havia peregrinado 40 anos no deserto, e estavam com aquela grande expectativa na alma de chegar na terra da promessa, de poder ter as suas casas, finalmente construir suas casas, poder dar uma vida melhor para suas famílias. E para que isto desse certo, para que este desejo do coração do povo de Israel, para que esse desejo fosse concretizado, o homem que estava na frente, como responsável por aquela jornada, ele deveria meditar na lei do Senhor de dia e de noite, não apartar do livro da lei. Assim, ele seria bem-sucedido e prosperaria também a vida de toda aquela multidão que estava com ele. E isto não mudou. Este princípio de Deus não mudou. De nós voltarmos os nossos corações para ele, para a santa palavra de Deus, e procurar a orientação que nós precisamos para que também a nossa jornada ela seja bem-sucedida. E que Deus abençoe você, abençoe a sua alma, abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família, e que vocês tenham em suas mentes a definição de que são necessitados da palavra de Deus. Assim como eu creio que Deus, ele tem compromisso com a palavra dele, também ele tem compromisso, como Jesus falou, com aqueles que guardam a sua palavra. Então isso é fundamental para uma vida vitoriosa, uma vida cristã bem-sucedida. Ela só é possível mediante nós guardarmos a palavra do Senhor em nossos corações. Isto é fundamental para que nós sejamos bem-sucedidos. Que Deus nos ajude na nossa caminhada a tomar decisões, mas tomar decisões com os nossos olhos focados na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E é muito interessante que no livro de Salmos, no capítulo 37, no Salmo de número 37, o Davi,
ele fala a respeito de entregar os caminhos ao Senhor, de confiar no Senhor. E é muito importante isto. Aquele que se chega ao Senhor, é preciso confiar nele, acreditar que ele existe e acreditar que ele é galardoador daqueles que o invocam em justiça e em verdade. Deus, ele nunca vai se contradizer. O que ele promete a nós, ele certamente pode fazer. E eu quero então meditar com você um pouco, uma parte do Salmo de número 37. Assim está escrito: não te indignes, tá? Não te indignes por causa dos malfeitores que prosperam em seus caminhos. Não te indignes por causa dos malfeitores que prosperam em seus caminhos. Primeira coisa, né? Não fique indignado. Às vezes a pessoa fica tão indignada, mas meu Deus, eu sou fiel ao Senhor, eu procuro andar nos seus caminhos, eu procuro fazer aquilo que é correto diante do Senhor, e aquele ímpio que não faz o que eu faço tem muito mais prosperidade do que eu. Está se dando muito melhor na vida do que eu. Então, nós somos chamados aqui: não te indignes por causa dos malfeitores que prosperam em seus caminhos. Não fique indignado, tá? Não fique indignado. Não tenha invejas dos que praticam a iniquidade, tá? Não tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará aos desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Que coisa boa! Que coisa boa! Nós vemos aqui o quê? Os justos sendo exortados a confiar em Deus. Ser exortado a confiar em Deus é algo que nós precisamos sempre. É muito comum nós ouvirmos a mensagem da palavra de Deus e aquela mensagem parece que ela foi enviada para nós, porque está respondendo com tudo aquilo que está no nosso coração. E este é um dos salmos que nós podemos dizer que ele foi direcionado a nós, porque nós que confiamos em Deus, que alcançamos o perdão dos nossos pecados, nós não estamos isentos de passar por aflições aqui neste mundo. Nós não estamos isentos de enfrentar a luta que qualquer pessoa enfrenta. Nós não estamos isentos de enfrentar tempestades. A prova disto, quando nós lemos no livro de Mateus, nosso Senhor Jesus Cristo falando a respeito dos dois fundamentos, do construtor prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com força contra aquela casa que não desabou, porque ela estava edificada sobre a rocha. Mas ele também diz que comparará a pessoa que ouve a palavra dele e não pratica a um construtor insensato, que ao construir a sua casa, a edificou sobre areia. E aí
Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com força contra aquela casa que caiu, sendo grande a sua ruína. E o interessante aqui, neste texto que eu cito para você de Mateus, capítulo 7, o interessante é que as mesmas adversidades que veio sobre o prudente, o justo, veio também sobre o imprudente. A mesma tempestade que veio sobre a casa do que ouve a palavra de Deus e pratica, veio também sobre a casa daquele que ouve, mas não pratica. O mesmo rio que transbordou, trazendo uma enxurrada para poder destruir a casa do fiel que ouve a palavra de Deus e pratica, veio também a mesma enxurrada para destruir a casa do infiel que ouve a palavra de Deus e não pratica. Os mesmos ventos fortes que sopraram contra a casa do fiel que ouve a palavra de Deus e pratica, também soprou contra a casa do infiel que ouve a palavra do Senhor e não a pratica. O resultado é que é a diferença. Resultado do que ouve a palavra de Deus e pratica é que passou a tempestade e a casa dele permaneceu de pé, porque ela havia sido edificada sobre a rocha. E a casa que havia sido edificada sobre areia, ela desabou, porque ela não fora edificada sobre a rocha. Ou seja, o construtor era imprudente, não levou em conta aquilo que Deus, o Criador, estava mandando ele fazer. Quando nós lemos aqui no Salmo de número 37, o salmista Davi, falando exatamente isso para nós, não tenha invejas, não sinta invejas daqueles que praticam a iniquidade, porque eles são como a erva verde, eles em breve definharão como a relva. Mas aquele que confia no Senhor e faz o bem, ele está seguro pela mão do Todo-Poderoso. Então é muito interessante, porque neste texto aqui do Salmo de número 37, nós temos isto. Nós somos exortados exatamente a fazer isto, tá? A fazer o que mesmo? Nos entregar a Deus e confiar nele. Somos exortados aqui a confiar em Deus e fazer o que ele nos ordena fazer, para que assim as coisas saiam do jeito que nós estamos esperando. Então, Davi exorta os justos a confiar em Deus, que os fará herdar a terra. E não se inquietarem por causa dos ímpios, que serão desarraigados da terra. Por que você vai ter inveja? Por que eu vou sentir inveja de algo que está condenado? Por que eu vou sentir inveja de algo que está aparentemente bem, mas que não tem nenhuma estabilidade? Para começar, para que eu vou sentir inveja? Inveja não é do projeto de Deus para a nossa vida. Não está no plano de Deus para a nossa vida. Nós temos vários relatos na palavra do Senhor de pessoas que diziam ser de Deus, servir a Deus, mas que deixaram se levar pela inveja. Então você não pode pautar a sua vida, eu não posso pautar a minha vida pela vida daquela pessoa ímpia, daquela pessoa pecadora que despreza os ensinamentos do Senhor. Eu não posso querer imitar uma pessoa que despreza Deus, querer fazer o que ele faz para que eu obtenha lucros, talvez até lucros imediatos para a minha vida, e achar que isto vai garantir a minha estabilidade de maneira nenhuma.
Porque como que eu, como uma pessoa que confio em Deus, que entreguei a minha vida para o Senhor, nasci de novo, nasci para Ele, nasci para a glória do nome dEle, nasci para que Ele seja visto na minha vida, e eu aceitei esse comando dEle sobre mim, o domínio dEle sobre mim. Como que eu digo que o Senhor é o meu Deus, mas eu fico olhando para o ímpio que não tem nada com Deus e vejo a prosperidade dele e começo a equiparar a minha vida, comparar a minha vida com a dele e chegar à conclusão que ele, que é ímpio, está melhor do que eu. Eu não posso fazer isto. Se eu fizer isto, eu estou demonstrando que eu não tenho nenhuma firmeza na minha fé, que eu não tenho vida com Deus, que eu não sei nem sei discernir entre as coisas certas e as coisas erradas. Porque se você lembrar do que Jesus Cristo falou, que nós não devemos ajuntar tesouros aqui na terra, onde a traça, a ferrugem, o ladrão fica de olho, a traça, a ferrugem corrói, come, destrói. Então o ímpio, a pessoa que não tem Deus, ele gasta o seu potencial exatamente nessas coisas. Ele empenha toda a sua força, a sua capacidade mental, a sua capacidade física, a sua capacidade intelectual, o seu preparo acadêmico. Ele se empenha com tudo isso, com todas essas ferramentas para poder amontoar o seu tesouro aqui na terra, para poder conquistar os bens de consumo aqui da terra. Quando que nós, que somos do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos exortados pelo Senhor a adquirir um tesouro lá nos céus, onde nem o ladrão tem poder para roubar, onde o ladrão não entra, onde a ferrugem não corrói, onde a traça não come. Lá deve ser o local que nós devemos ajuntar o nosso tesouro, lá nos céus. Lá nos céus. E como que eu ajunto meu tesouro lá nos céus? Eu preciso ouvir a voz do Senhor Deus e obedecer. Obedecer por quê? Porque eu estava condenada a passar a eternidade no fogo do inferno. Não apenas eu, mas todos os moradores da terra. Porque todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e todos estavam sem direito aos benefícios de Deus. Todos pecaram e todos estavam caminhando para o fogo eterno, mas Jesus Cristo veio e trouxe a oferta da salvação, se apresentando como sendo a porta das ovelhas, como aquele que veio para mudar a história da nossa vida, aquele que veio trazendo para o ser humano a oportunidade de redenção, a única. Quando ele falou para os seus discípulos, assim como Moisés levantou a serpente de metal lá no deserto, assim importa também que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ele estava falando como seria a sua morte. Seria morte de crucificação, porque era uma morte que representava o quê? Maldição. E por que ele fez tudo isto? Fazendo maldito em nosso lugar, para que nós tivéssemos esperança, para que nós tivéssemos a oportunidade de viver aqui, mas viver com Deus cuidando de nós, Deus sustentando a nossa vida. É muito interessante que quando nós lemos aqui, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quantas vezes que eu já ouvi pessoas dizer assim: ah, mas Deus não está realizando o desejo do meu coração. Quantas vezes, às vezes na nossa, digamos assim, ingenuidade, nós pegamos uma folha e escrevemos nela o nosso projeto de vida. O nosso projeto a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, esperando que tudo aquilo se cumprisse exatamente do jeito que nós estávamos pedindo a Deus. E aí, passou aquele ano que nós fizemos o projeto a curto, a médio, a longo prazo, e o projeto não foi executado.
Aí quantas pessoas que diante de uma realidade desta, que ela acaba até desviando do caminho do Senhor, abandonando a fé, apostatando, deixando de congregar, de buscar a Deus, deixando de seguir o caminho do Senhor, deixando de ouvir a voz de Deus, deixando de acreditar na palavra de Deus, e muitos acabam se transformando até mesmo em inimigos de Deus, difamadores da obra de Deus, difamadores dos crentes, da palavra de Deus, falando mal dos pastores e de todo mundo, porque o que ela havia pedido não se concretizou. E às vezes isto aconteceu por quê? Porque aquela pessoa, ela não aprendeu a fazer algo fundamental para a nossa vida, para que nós obtenhamos, sim, de Deus nosso Pai, a resposta que nós estamos precisando. Primeira coisa, o que nós devemos fazer, conforme nós lemos aqui, o que nós devemos fazer é procurar sempre alinhar os nossos desejos ao propósito de Deus para a nossa vida. Você precisa aprender a fazer isso, eu preciso aprender a fazer isso, a alinhar alinhar o que mesmo? Alinhar o meu desejo, o desejo do meu coração, aquilo que Deus preparou para a minha vida, ao projeto de Deus para a minha vida, ao propósito de Deus para a minha vida, porque eu não nasci porque eu quis, porque minha mãe e meu pai quis, não, eu nasci porque era um projeto de Deus, isso foi um projeto de Deus. O meu nascimento, a minha vida, ela não foi arquitetada aqui na terra, ela foi arquitetada lá nos céus, para um propósito que glorifica o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E às vezes eu me comporto como uma pessoa ingênua, apresentando a minha cartinha cheia de boas intenções ao Senhor, para que Ele realize tudo para mim, assim, na maior tranquilidade. Mas vai dar tudo certo. E aí depois não era aquilo que Deus havia planejado para nós, e nós vamos abrir a nossa boca e vamos blasfemar do Senhor. Então o que eu preciso fazer, conforme o Davi está falando aqui para nós, tá? É muito importante, agrada-te do Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Primeira coisa, agrada-te do Senhor. Agradar do Senhor é fazer a entrega da nossa vida para Ele. Agradar do Senhor é fazer o que Ele nos manda fazer. E o que Ele nos manda fazer? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrepender, se não houver arrependimento, não tem como nós podemos até agradar de Deus, mas como que Deus vai agradar de nós se nós não arrependermos dos nossos pecados? Tem pessoas que nem admitem que são pecadoras. Tem pessoas que falam assim, não, eu não peco, Deus tem que me abençoar porque eu faço tudo certo. Eu já ouvi muito isso. Olha, eu não bebo, eu não fumo, e vai colocando lá na lista aquilo que ela considera que são, assim, algo favorável a ela, que são, assim, algo que conta a seu favor, né? A sua lista de um caráter, digamos assim, quase que correto, né? Politicamente correto, digamos assim, né? Socialmente correto, mas isso não quer dizer que a pessoa não é pecadora. Porque se a palavra de Deus, que é a verdade, e aqui no texto que nós lemos, nós somos também exortados a habitar na terra e nos alimentar da verdade. O que é a verdade? Da qual nós devemos alimentar? Primeira coisa, voltando os olhos para a palavra do Senhor, nós descobrimos o que é a verdade. Jesus Cristo falou para nós. Ele nos disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Depois ele fala isso no livro de João, no capítulo 8 e no verso de número 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Depois, no capítulo 14, ele fala mais sobre isso, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim.
Ainda no Evangelho de João, no capítulo 17, na oração sacerdotal que ele faz em nosso favor, ele ora a Deus dizendo para ele: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, primeira coisa, alimenta-te da verdade, habita na terra, alimenta-te da verdade. Então, eu tenho que alinhar os meus desejos aos propósitos de Deus para a minha vida. E o propósito de Deus para a minha vida é que eu habite na terra, mas que eu me alimente da verdade. A verdade é a palavra dele, é nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade é o que ele tem para nós, é aquilo que ele planejou para a nossa vida, que nós andássemos em Cristo Jesus, andássemos em amor. Para Nicodemos, ele falou: Nicodemos, o que importa é nascer de novo. O que importa de fato é nascer de novo. Se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Então ele revelou a verdade que o Nicodemos precisava saber para que ele agradasse a Deus. Então, também o autor da carta aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como que eu agrado do Senhor? É fazendo o que ele me manda fazer. É andando naquilo que ele projetou para que eu andasse, aquilo que ele determinou para a minha vida. E onde eu encontro as determinações de Deus para a minha vida? Nos ensinamentos da santa palavra de Deus. Buscando a orientação dele, buscando revestirmos do Espírito Santo, enchermos do Espírito Santo, revestirmos da armadura de Deus e voltando os olhos para a palavra de Deus, não apenas como uma pessoa que interessa conhecer a Bíblia, mas mais do que isso, uma pessoa que quer conhecer e quer praticar para o seu próprio bem. Pastora Carmen, eu tenho agradado o Senhor, mas Ele não tem satisfeito os desejos do meu coração. Então muda o seu comportamento, faz diferente. Vai, decida hoje mesmo. Decida o que você precisa fazer. O que eu preciso fazer? Eu preciso alinhar os meus desejos ao propósito de Deus para minha vida, a vontade de Deus para minha vida. E a vontade de Deus para minha vida, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela satisfaz a minha alma. Mas ninguém vai decidir isso por mim. É eu que tenho que decidir. É como está escrito em João 3,16, que é uma das passagens bíblicas mais conhecidas no mundo inteiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aí está revelada a vontade de Deus. A vontade de Deus é esta, que aqueles que Ele me deu, eles venham a mim e eles sejam guardados por mim, eles sejam protegidos por mim. O Senhor Jesus Cristo deixou isto bem claro. Às vezes nós queremos forçar a barra em cima do Senhor, dizendo: meu Deus, mas eu sou fiel ao Senhor, eu sou dizimista, eu oro na madrugada, eu sou ofertante, e por que o Senhor não me abençoa? Meu Deus, então, o Senhor não quer me abençoar? É porque o Senhor não me ama? Aí o diabo vem com as suas artimanhas, com as suas falcatruas, com as suas mentiras, do mesmo jeito que ele agiu com a Eva, dizendo: Eva, não é bem assim não, tá? Eva, como é que Deus ama vocês? Eva, por que ele proibiu vocês de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Eva, não é nada disso. É porque no dia que você comer, você vai ser inteligente igual Deus. Ou seja, ele quis intrigar a Eva com um Deus, dizendo para ela que Deus não era tão bom como ela estava pensando que Deus era, que Deus não era tão justo como ela pensava que Deus era, porque se Deus fosse tão justo do jeito que ele dizia ser, por que ele impediu a eles de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Satanás está sempre assim, procurando nos intrigar com Deus, procurando nos colocar em situação complicada, para que nós venhamos estar separados de Deus, para que Ele ache espaço para agir nas nossas vidas. Então nós precisamos ficar atentos.
Pastora Carmen, eu preciso que Deus, que Ele conceda os desejos do meu coração. Então, o caminho que nós temos para que Deus conceda o desejo do nosso coração é exatamente isto, nos esforçarmos para alinhar os nossos desejos à vontade de Deus, ao propósito de Deus para a nossa vida. Se nós não fizermos assim, nós não vamos obter o resultado que nós queremos para a nossa vida. E é preciso outra coisa fundamental também, tá? Sem a permissão de Deus, nós não podemos caminhar. Se Deus não permitir você ir, não vá. Mas se Deus falar vá, vá. Se Deus falar vai, vá. Mas se Deus falar para você não vai, não vá. Mas pastora, se as promessas aqui estão tão bonitas, estão bonitas sim, mas não adianta nós vermos a beleza do texto, a beleza que soa como se fosse uma poesia. Não é uma poesia, é uma profecia, é um ensinamento para nós aplicarmos na nossa vida, no nosso dia a dia, para que nós alcancemos aquilo que Deus tem preparado para nós. Então não se irrite, não tenha invejas. Alinha os seus desejos aos propósitos de Deus para a sua vida. Descubra os propósitos de Deus para a sua vida, orando a Ele, estudando a palavra de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo, congregando, participando dos cultos na igreja, ouvindo a ministração da palavra de Deus, obedecendo o que está sendo ensinado para você. E você vai ver que as coisas vão sair bem melhor do que você está esperando. Quero orar com você. Senhor, nosso Deus e nosso bondoso Pai, o Senhor que nos escolheu para o Senhor antes mesmo do nosso nascimento, quando nós ainda estávamos no ventre das nossas mães. E o Senhor sabe muito bem o que é o melhor para nós. Que o Senhor abençoe esta pessoa, meu Deus, tirando a ansiedade, tirando, meu Deus, a indignação, a revolta, a ira do coração dela, porque ela tem orado, ela tem buscado e ainda não obteve a resposta do Senhor. Mas que ela sinta agora a boa mão do Senhor, consolando-a, amparando-a, abençoando-a e mostrando para ela que tudo está nas mãos do Senhor, que o Senhor tem o controle de todas as coisas e que na hora certa, no tempo determinado, chegará para ela aquilo que o Senhor preparou para dá-la. Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, que o Senhor encha o coração desta pessoa de fé, de esperança e de amor, para que ela suporte tudo, para que ela tenha paciência nas aflições e não caia no laço do passarinheiro. Que o Senhor a livre dos enganos desta vida, das artimanhas do maligno, e que o Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, a abençoe, para que ela tenha paz na vida, paz com Deus, paz com o Senhor e paz com as pessoas que estão em sua volta, e que ela saiba esperar com paciência no Senhor. Nós te pedimos isto em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a certeza que já alcançamos a tua graça, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, Deus abençoe a sua vida. Não te irrites, porque isto acabará mal.